21º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou Fabiano Melo e ao meu lado está a doutora Érica Bechara, que é professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, que esteve nessa edição do Congresso ministrando a sua palestra com o tema Crueldade contra os animais, o reconhecimento da senciência animal pela Constituição Federal. Doutora Érica, alegria recebê-la aqui no nosso canal no YouTube. Então, eu gostaria, assim, no primeiro momento, que a senhora pudesse falar um pouquinho da sua palestra nessa edição do Congresso Brasileiro. Sim. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Eu participei de uma mesa que foi muito intensa, né? O debate foi apaixonante, porque nós estávamos lá falando sobre direitos dos animais e da proibição de crueldade contra os animais. Eu abordei especificamente o reconhecimento da senciência animal pela Constituição Federal. O que é a senciência? É a capacidade de um ser vivo sentir dor, prazer, felicidade, medo, angústia. E a ciência já demonstrou que os animais são seres sencientes, eles têm esse conjunto de sentidos, e a Constituição Federal, quando, no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, proíbe que se submeta os animais à crueldade, ela implicitamente está reconhecendo que os animais são seres sencientes. Porque se ela quer privá-los de maus tratos, é porque ela quer proteger a sua incolumidade física e também psíquica. Então, hoje nós temos a discussão da vaquejada, né? O Supremo Tribunal Federal já apreciou no que se refere às rinhas, às brigas de galo, também com relação à farra do boi, temos decisões nesse sentido, e agora o tema do momento é a questão da vaquejada, quer dizer, como enfrentar uma prática cultural versus a proteção, né, aos animais, em face de uma prática que alguns alegam que impinge sofrimento e, como tal, estaria afrontando o dispositivo constitucional que a senhora relacionou. Quando nós tratamos de crueldade contra os animais, que eu entendo que é um conceito jurídico indeterminado, porque a Constituição não diz exatamente o que é a crueldade, mas nós temos um grande desafio de enfrentar esse embate com outros direitos que também são direitos garantidos pela Constituição Federal ou até por outras leis, como o direito às manifestações culturais, o direito às religiões, porque também tem conflito nessa área, lazer, entretenimento. Então, a gente tem que buscar um cotejo desses direitos e princípios para ver se eles conseguem se harmonizar. Então, eu não desmereço o caráter cultural da vaquejada, nem mesmo a sua importância econômica. No entanto, eu também não posso desmerecer e ignorar que essa é uma manifestação cultural que agride os animais. Quando você vê vídeos e quando você tem leitura especializada, você faz uma leitura especializada, você verifica que, realmente, tanto o cavalo, que leva o peão, como o boi, que tem a sua cauda tracionada e ele é tombado com as 4 patas para cima, você nota que aquela prática é uma prática que gera um tipo de tortura para o animal. A perseguição, a pegada do animal, o tombamento do animal, isso é torturante para ele. Então, as manifestações culturais que têm, sim, o agasalho constitucional, não devem ser, no meu entendimento, não devem ser praticadas quando elas envolvem violência contra o animal. Nós temos que evoluir. O que é cultural vai ser lembrado dessa forma e, se não envolver esse tipo de violência, vai continuar sendo praticado. Agora, manter uma prática de entretenimento, cultura e lazer em detrimento de um ser senciente, como é o animal, me parece inconcebível. E o Supremo Tribunal Federal ainda não chegou na decisão final. Nós temos 4 votos pela inconstitucionalidade da lei cearense que regulamenta a vaquejada e 4 votos contrários. E faltam 3 ministros para julgar ainda. Eu tenho uma expectativa que os que faltam julgar continuem na linha que o próprio Supremo tem adotado, que nós vimos na farra do boi, na decisão sobre a farra do boi, das rinhas de galo e algumas outras, de fazer prevalecer esse interesse constitucional de preservar a incolumidade do animal. Assim espero. Doutora Érica, tem uma outra temática que lhe é cara,
A senhora tem uma obra importante sobre licenciamento ambiental. E uma discussão muito presente hoje é, sem dúvida, né, o projeto aí de lei que pretende flexibilizar o estudo prévio de impacto ambiental. Então, eu gostaria de perguntar para a professora pesquisadora, que tem uma obra consistente sobre licenciamento ambiental, qual a sua opinião sobre esse projeto e, mais do que isso, sobre o que está acontecendo no nosso país com relação à flexibilização da legislação ambiental. Bem oportuna essa pergunta. Sobre a PEC especificamente, no texto original dela, para mim, não é só um retrocesso, é uma aberração. Pela própria forma como se trata o estudo prévio de impacto ambiental. Se você olha a redação original da PEC, ela diz que, quando o empreendedor apresentar o estudo prévio de impacto ambiental, ninguém mais pode segurá-lo. Ou seja, apresentou o estudo que tem o objetivo de subsidiar a decisão do órgão ambiental para ele ver se aquele empreendimento vai ou não, pode ou não ser realizado e como ele vai poder ser realizado, quais as condicionantes que ele vai exigir daquele empreendimento para que ele possa ser desenvolvido de acordo com a legislação ambiental, com os preceitos ambientais. Então, o estudo ele tem essa função. A partir do momento que uma emenda constitucional busca fazer com que o estudo substitua a própria avaliação do órgão ambiental e substitua a própria licença, e a redação original é isso que diz, então ele simplesmente está dizendo, olha, cadê o licenciamento? Não preciso mais. Faça um estudo, independente do resultado do estudo, o empreendedor, protocolando ele no órgão ambiental, pode seguir adiante com a sua obra. Isso assim. É uma via de mão única, né, na verdade, o empreendedor que vai dar toda a condução. Nem precisaria, então, ter a questão ambiental, o estudo ambiental, né? Não tem sentido, realmente. Houve uma tentativa, talvez até frutífera, do Ministério Público Federal, conversando com o relator da PEC, para tentar mudar a redação, para amenizá-la, mas, ainda assim, nós não precisamos dessa PEC. O licenciamento ambiental está ali regulado, tem outros projetos de lei que já estão tramitando. No Senado também vem um que é meio bombástico, mas, enfim, tem na Câmara dos Deputados já tem um projeto de lei, de uma lei geral de licenciamento, que cabe uma discussão sobre esse projeto para você criar todo um sistema, e não um único dispositivo para tentar burlar, na verdade, o licenciamento. Me parece que é esse o objetivo. Se você olha a exposição de motivos da PEC, é esse o objetivo, é tirar o licenciamento, o entrave do empreendimento, que é o licenciamento, é tentar deixá-lo de escanteio. E aí, emendando com a sua última pergunta, sobre o retrocesso que nós estamos observando na legislação ambiental, isso é algo que já vem de muito tempo. Eu sempre fui uma entusiasta da legislação ambiental brasileira, sabendo que a nossa legislação é uma legislação avançada, que muitos países olham para a legislação e falam, nossa, o Brasil manda bem na área ambiental. Mas, na verdade, nos tempos para cá, a gente tem visto justamente uma tentativa de flexibilizar essa legislação, porque não se compreende ela muito bem, como uma legislação que busca conciliar os diversos interesses econômicos, desenvolvimento, com o meio ambiente. A ideia legislação ambiental é um impacto econômico. Então, a legislação ambiental tem que ser cada vez mais amenizada para que a gente possa desenvolver com mais liberdade a economia. Não pode ser assim, não pode ser assim. A senhora fez menção aí que tem uma tramitação de um projeto discutindo o licenciamento ambiental. O setor empresarial tem críticas com relação a prazos, com relação à condução do licenciamento ambiental. E essa PEC que nós estamos discutindo aqui, evidentemente que ela simplesmente abstrai, não será necessário mais o órgão ambiental. Por outro lado, quer dizer, quais são as melhorias necessárias para o licenciamento ambiental no nosso país? O que é que está sendo discutido, o que é que pode ser agregado, o que é que pode ser melhorado para, de alguma forma, tentar compatibilizar? Você tem críticas pesadas ao licenciamento, mas, por outro lado, a flexibilização não me parece um caminho adequado, razoável, diante do dever de proteção constitucional. Assim, são dois pontos. Um é com relação à legislação de licenciamento, que, como nós temos licenciamento nos estados, em alguns municípios, federal, e as normas acabam se esbarrando, conflitando, gera muita insegurança jurídica, eu acredito que você possa ter uma revisão e pensar numa lei geral de licenciamento, talvez até uma lei nacional que guarde, obviamente, espaço para os estados regulamentarem dentro das suas, da sua forma de organização,
mas com algumas regras bem claras, porque é justo que o empreendedor tenha segurança jurídica. E é justo que também o licenciamento não leve uma vida inteira para ser analisado e para chegar ao seu ponto culminante. Portanto, aí nós chegamos para o outro ponto, que é o ponto da estruturação dos órgãos ambientais. Não adianta você flexibilizar a legislação ambiental, a legislação de licenciamento, porque o órgão ambiental não dá conta de fazer os licenciamentos ambientais num prazo que seria razoável. Então, a questão é, estruture melhor os órgãos ambientais, porque só isso já vai fazer com que os licenciamentos andem com mais celeridade. Então, ao invés de atacar o problema, a gente, ataca a solução. E isso é que me parece que realmente está precisando ser reajustado. Porque eu entendo a crítica do empreendedor, a apreensão, eu sou advogada também, eu conheço essa realidade. A apreensão de muitos empreendedores, a insegurança, e isso, claro, isso também tem que ser levado em conta. Não estou desprezando, não, esse interesse. Eu só acho que a gente precisa encontrar a solução correta para resolver o problema. Ok, doutora Érica, muito obrigado pela sua entrevista, agradecemos e fica o convite a você para que possa acompanhar as entrevistas que fizemos aqui no 21º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.